Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura de Santo Tomás de Aquino, a Suma Teológica. Estamos no artigo 6. O bem divide-se adequadamente em honesto, útil e deleitável, isto é, convém dividir o bem em honesto, útil e agradável. Ao terminarmos este artigo 6º, vamos depois retomar tudo o que fizemos num resumo, retomando as afirmações que nos foi dada por São Tomás de Aquino. Então, nós vamos dar uma pequena parada para retomar o que nós já vimos, o caminho feito. Estamos aqui na questão 5ª, em que Santo Tomás afirma sobre o bem em geral. Vimos que essa questão é respondida em 6 artigos. Começamos agora, então, este 6º e último artigo da questão 5ª. A hipótese inicial afirma: parece que não convém dividir o bem em honesto, útil e agradável. Ele, então, inicia com 3 teses. A hipótese inicial afirma: parece que o bem não se divide adequadamente em honesto, útil e agradável, isto é, deleitável. Vamos ver o vocabulário. Honesto é aquilo que é nobre, útil ou bem-estar. Aqui vemos acentuar a busca da vida boa e a retidão moral. É forma de beleza moral ou nobreza que se refere à essência do bem-estar e à virtude. Útil se refere àquilo que é benéfico, que constitui para um objetivo, um meio para atingir o fim. Então, a utilidade é o meio, tendo em vista o fim. O bem útil é o que é necessário ou conveniente para que se atinja um fim desejado, como por meio de um fim honesto. O honesto é um bem em si mesmo, e o útil é o meio que se busca para atingir aquilo que é desejável ou deleitável. Agradável, deleitável. É tudo que nos faz aproximar do bem, da verdade, da beleza e do amor. É o fim a ser atingido. Então, deleitável é o fim. Nós tendemos para o deleitável, nós queremos atingir o deleitável. O bem pode ser definido como deleite sensorial e intelectual. A beleza é vista como deleite, como o amor e a verdade. A primeira tese afirma: Aristóteles afirma em sua Ética, primeiro livro, capítulo 6, que o bem é dividido em 10 predicamentos, em 10 predicados. Dentre esses predicados, como o honesto, o útil e o deleitável, pode-se encontrar-se, então, num só. Daí segue a divisão dos predicamentos, dos predicados aqui, e diz que não é adequado fazer essa divisão. A segunda tese afirma que toda divisão se faz por contrariedade, por oposição, visto que as 3 partes da divisão do honesto, útil e deleitável não são contrárias, visto que o honesto é também deleitável e nada do que é desonesto é útil, como afirma Túlio no livro De Officiis, livro 2, capítulo 3. Daí segue que não há divisão, oposição entre eles. Não há oposição entre honesto, útil e deleitável. A terceira tese: quando algo tem sua razão de ser em outra coisa, sendo originado desta coisa, as duas são uma coisa só. Assim, o útil é bom, em razão da causa, deleitável ou do honesto. Assim, eles não deveriam ser considerados contrários na divisão.
Então, a partir do momento que deu essas três teses, segue agora a antítese de São Tomás de Aquino. Ele toma uma passagem de Santo Ambrósio de Milão, que aceita a divisão, do bem. Santo Ambrósio, De Officiis, livro 1, capítulo 9. Agora, Santo Tomás passa a síntese, tendo em vista suas teses e antítese. A divisão corresponde à do bem humano, embora serve para o bem como tal, isto é, olhando a razão de bem de maneira mais profunda. O bem como fim se tende sempre ao bem, então essas realidades vão estar a serviço para atingir o objetivo do bem. É bem o que é desejável, enquanto apetite, que se pode ser apreciado, comparado com o corpo físico, os corpos naturais. O movimento do corpo físico natural acaba no seu último termo, no termo médio, pelo qual chega ao último, e assim se chama de termo, de um movimento de um movimento qualquer, de qualquer ponto em que se parte dele até atingir o seu fim. Então existe o objetivo, existe o meio, existe o fim. Porém, o termo último do movimento pode ser tomado em sentido amplo, como a causa mesma para a qual o corpo físico tende. Exemplo, o lugar é a forma, ou como repouso, na mesma. Chama-se útil o que é desejável e termina o movimento do apetite, do deleitável. Então, o útil é o meio para se atingir o deleitável. E termina o movimento do apetite relativamente como meio de tendência a outra coisa. Então, esse meio, esses objetivos, quando eu fazer essas questões específicas, tende a um objetivo geral maior. Honesto é o que é desejável, como uma coisa que termina total e ultimamente o movimento do apetite, a qual o desejável tende, no honesto. Desejável, deleitável, é o que termina o movimento do apetite como repouso final, a coisa desejada. Então, deleitável é o final, o ponto final, a plenitude. A partir da plenitude que se atinge o bem. A partir daí segue a resposta de São Tomás às três teses iniciais. Assim, o desejável é o fim a ser atingido. O último se refere ao meio para se atingir o fim, e o honesto é o que se refere, à busca da vida boa, da retidão moral, a essência do bem-estar e a virtude, terminando com o movimento do apetite que tende ao deleitável, que é o fim, que é o repouso final daquilo que se deseja. Então, nós temos o ponto de partida, o meio e o fim. O honesto, o útil e o deleitável. Quanto à primeira tese, ele responde: o bem, sendo idêntico ao ente, ao ser, se divide em 10 predicamentos. Mas, segundo a sua própria razão do bem, esta divisão lhe cabe. Quanto à segunda tese, responde: a divisão não é de coisas opostas, contrárias, mas por razões opostas. Agradável é aquilo cuja única razão de atração é o deleite. Alguma vez, pode-se também perceber aquilo que é nocível, que não é nocivo nem desonesto. Isto é, o deleitável é aquilo que nada tem de desejável,
além da deleite, e pode ser às vezes nocivo e desonestos, dependendo do princípio que se parte. O útil é aquilo que é desejado não por si mesmo, mas enquanto conduz a uma outra coisa maior, que é o deleitável. O exemplo que ele dá, como tomar um remédio amargo. Para se atingir o fim, que é a saúde, o remédio é um meio para recuperar a saúde. O remédio está na questão da utilidade. A saúde é a questão do deleite. O honesto é a atitude de se tomar, tendo em vista a integridade da pessoa, tendo em vista a própria vida. Honesto é o que é desejável em si mesmo, o fim em si mesmo, a que se quer atingir. Quer atingir a saúde. Então se usa o meio, a utilidade do remédio, para atingir o deleitável. Quanto à terceira tese, responde São Tomás, o bem se aplica às três divisões, não como se o bem fosse unívoco, isto é, predicado igualmente de cada um dos três termos, mas como análogo, que se predica por prioridade e posteridade. Assim é predicado do honesto, isto é, secundariamente do deleitável, em terceiro lugar do útil. Vê-se aqui a prioridade e a posteridade que se dá aos três, tendo em vista ao bem. Então, aqui ele divide entre, aquilo que nós havíamos visto, entre o honesto, o útil e o agradável. O fim é um bem, o princípio é um bem. O honesto, por exemplo, na questão da saúde, ter consciência de que se deve atingir a saúde, né? A questão nobre, né? De se atingir essa realidade, né? Então, a tomada de consciência de si mesmo. O útil, o meio pelo qual, né, se quer atingir o fim. O agradável, o fim que se quer atingir. Então, ele vai tratar justamente, né, que o bem, né, sendo a razão última, final de todo ser, ele leva em consideração esses três predicativos, né, que convém, então, né, essa divisão do bem, honesto, útil e agradável, como realidades para se atingir o bem maior. Então, a partir de então, nós vamos voltar a tudo aquilo que nós falamos e vamos fazer um resumo, né, da nossa caminhada feita. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.